Olá pessoal, meu nome é Francisco e estou fazendo esse trabalho justamente com o Vitor, que vai falar mais para frente. A gente estuda da Universidade Federal de Santa Catarina e fazemos sistema de informação. Nesse momento a gente cursa a disciplina de Data Mining e tivemos que fazer nessa disciplina um trabalho de mineração de dados. É necessário compreender dados disponibilizados da plataforma Kaggle. Esses dados, o que eles eram? Eram dados referentes a animais que estavam no centro de adoção e era necessário dizer qual seria o destino desse animal. Ou seja, se eles sofreriam, se ele morria, se ele teria eutanásia, se ele seria transferido, se ele voltaria para o dono. A plataforma Kaggle, agora a gente entra no pré-processamento, né? A plataforma Kaggle, ela disponibiliza três tipos de conjuntos de dados, né? O treino, que gera o modelo que a gente vai utilizar, e o teste, que depois vai ser o dado que vai ser submetido. E, consequentemente, a gente usa o sample submissal para entender qual vai ser exatamente o modelo de submissão, ou seja, quais vão ser os atributos necessários, a forma como eles têm que estar ordenados para realizar a submissão, para depois ser avaliado e a gente ter um score para definir quão bom o nosso modelo ficou. Então a gente tem os arquivos com os seus dados, com os seus atributos, e nesses atributos eles são divididos em várias partes, né? Cada parte é um atributo que fala um pouco sobre o animal. A gente tem o animal ID, que é um identificador único. A gente tem o name, que vai ser o nome do animal. A gente tem a data time, que vai ser a data de saída. O outcome type, que vai ser o destino efetivamente do animal. O outcome subtype vai ser nada mais do que o meio termo entre o destino e a ida até ele. O animal type eu vou dizer se vai ser gato ou cachorro. O sex upon outcome vai ser o sexo do animal, que tem 5 tipos de classificações. Se vai ser macho castrado, fêmea castrado, se vai ser macho não castrado, fêmea não castrado, e também nulo ou desconhecido o sexo do animal. O age upon outcome vai ser a idade do animal, que varia desde semanas até anos. O bred vai ser raça animal, que tem inúmeros tipos de raça, color, e a color que vai ser a cor do animal. Nesse momento, a gente precisa definir o que a gente vai selecionar desses dados e como vai ser transformado. Então, a gente passa pela seleção e transformação dos dados, que é uma etapa muito importante, que vai limpar ele e vai poder. Bom, esses dados eles estão aptos para realizar o modelo, então esses dados vão trazer melhor acurácia. Vão, beleza. Então, a gente selecionou alguns dados que é disponibilizado nessa tabela. Nessa tabela, a gente desconsidera alguns. Então, o animal, ID, name, data type e também outcome subtype são os dados que foram desconsiderados pela variedade que eles tiveram, e outros dados foram mantidos, né? Como o outcome type, como o animal type, sex upon outcome, age upon outcome, bred, color, foram mantidos para a gente conseguir fazer a predição dos dados com as transformações que foram refletidas nesses atributos. E agora eu passo a palavra para o meu colega Vitor, que ele vai falar quais dados como esses dados foram modificados, qual ferramenta que foi utilizada para fazer essa limpeza, essa transformação e, consequentemente, gerar um modelo para realizar o processamento e mais para frente o pós-processamento. Eu volto, então, depois para a gente falar sobre os resultados e conclusões do trabalho. Agora eu passo a palavra para o Vitor, que ele vai dar o apanhado geral da segunda parte desse vídeo. Então, vou dar sequência na apresentação do trabalho. Como o Francisco falou, a gente está comentando sobre o pré-processamento.
que é a parte mais demorada e trabalhosa de uma mineração de dados. Esse aqui é o arquivo de treino que nós baixamos no site do Kaggle. Então, ele possui todos os dados brutos, com ID, o nome e vários dados que nós não utilizamos ou nós transformamos depois para fazer a modelagem. A ferramenta que a gente utilizou para fazer o ETL dos dados é a ferramenta Kettle. Ela é muito comum para uso de ETL para Data Warehouse. Então, a gente conseguiu fazer algumas etapas de filtro e transformações, né? Importamos o arquivo, removemos aquelas colunas de ID, nome, outras que não são tão necessárias. A coluna de sexo outcome nós dividimos em duas, sexo e cadastro, para a gente ir castrado se era assim ou não. Era uma informação que estava junta num dado, transformamos em duas. Tiramos alguns valores null, normalizamos a idade do animal em dias, em todas essas etapas, depois discretizamos em faixas etárias, que foi de 5 em 5 anos, de 1 a 5, 5 a 10, 10 a 15 e a 20 ou mais. Selecionamos, havia muitas raças diferentes, então nós deixamos apenas o primeiro nome da raça principal, tiramos os mix de raça que havia, e a mesma coisa para a cor. Às vezes existiam misturas de cores, então deixamos a cor principal do cachorro, ou do gato. E exportamos o arquivo para depois importar na ferramenta Weka, que foi utilizada para mineração. Então, a saída desse ETL no Kettle foi esse arquivo, um arquivo desse tipo, já com os atributos que nós julgamos necessário, né, e já transformados. Então, o tipo do animal, a raça, a cor, o sexo e se ele é castrado ou não, isso é um dado que nós criamos, não existia. Faixa etária também nós manipulamos, um atributo que existia anteriormente, que era bem bagunçado, ele tinha, às vezes falava em anos, às vezes em meses, às vezes em semanas, então transformamos em faixa etária e a saída e o destino do animal. Então, com isso, a gente, tendo esse arquivo, nós importamos na ferramenta Weka e fizemos o teste com 2 algoritmos, o J48, que nos deu uma precisão ou uma acurácia de 62,7%, a Navibase, que deu de 59,2%. Os dois nós fizemos os testes com cross-validation fold 10. Então, o que nós acabamos utilizando para importar depois para avaliação foi o J48, pois teve uma precisão melhor. Aqui é a saída da ferramenta Weka para cada uma dos algoritmos J48 e aqui do Navibase. Então, aqui apresenta a precisão que a gente tinha comentado. A ferramenta Weka, a interface web dela tem algumas limitações, como, por exemplo, o formato do arquivo de saída. Então, nós acabamos usando um script que executa o jar do Weka e passa alguns parâmetros, esse P-P0 distribution, é para gerar o arquivo do formato que o site exige, que é esse arquivo aqui, basicamente, não ele inteiro, depois a gente acabou filtrando o que precisava, mas o que importa são essa última parte, que é a distribuição das possibilidades para cada possibilidade de destino do animal. Então, ele tem 4%, por exemplo, de ser adotado, 1% de eutanásia e etc. Em cima desse arquivo, nós ainda trabalhamos e geramos esse outro arquivo, que é o modelo de submissão, que tem o ID e as possibilidades, bem puro. E esse arquivo nós importamos no site para avaliação. Então, estou finalizando aqui, o Francisco vai continuar com os resultados. Então, pessoal, voltamos aqui com o pós-processamento, depois que o Vitor explanou sobre o processo de limpeza dos dados, selecionar os dados brutos,
fazer o cálculo utilizando a ferramenta Kettle. E a gente chega na etapa final dele, que é o modelo de submissão, onde a gente gerou, onde a gente tratou no slide anterior, tratamos esses resultados, depois tratamos para esse modelo, e agora era a parte de submeter para o Kaggle de novo, conseguir uma pontuação e saber quão bom, né, o nosso modelo estava. Então, o nosso modelo ele nos impressionou bastante. A gente conseguiu um score de 1,25878, né? A pontuação ela varia de 0 a uns 22, que se tu submete os dados da mesma forma que tu recebeu, no exemplo de submissão, é isso que ele vai retornar para ti. Então foi um dado expressivo, consideramos expressivo, tendo em vista o tempo de desenvolvimento do trabalho, curva de aprendizagem e demais. E no caso, analisando a nossa pontuação, a gente ficaria mais ou menos nossa colocação seria em 1196, né? Com a submissão do nosso modelo. E a partir disso a gente consegue ver e a partir disso a gente começa a pensar sobre o trabalho, nas etapas dele, e quão importante a mineração de dados para o dia a dia, não somente para um exemplo como esse, mas também uma parte mais prática, muitas vezes aplicada em questões estratégicas numa empresa. A gente percebeu que as etapas que a gente utilizou na mineração de dados, o pré-processamento, processamento e pós-processamento, eles são muito importantes, sendo que o pré-processamento ele demasia de muita energia e muito cuidado para entender os dados, selecionar os dados pertinentes, fazer a limpeza, fazer a transformação. Essa é a parte core do trabalho. E sem ela a gente não teria conseguido um resultado expressivo na submissão. O processamento é importante, mas é uma forma que o ECA, a ferramenta que a gente utilizou, ela é mais automática. A gente joga os dados ali, joga o modelo e ele faz os cálculos. E o pós-processamento é justamente essa interpretação, é a análise, é verificar o que de repente poderia ter melhorado. Então a gente não teve esse resultado 1,25 de primeira. A gente teve que submeter outras vezes, limpar os dados novamente, tratar em alguns momentos para conseguir ter essa melhoria no nosso score. Então, finalizando, esse é o nosso trabalho. A gente fica disponível para entrar em contato e tirar dúvidas e falar sobre data mining também. Muito obrigado e aqui encerra o nosso vídeo.